Você já imaginou como o mundo lidou com as feridas abertas após a Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história? No vídeo de hoje, vamos explorar como o planeta tentou se reconstruir após essa tragédia sem precedentes, mergulhando nos desafios da reconstrução econômica, social e política. Além disso, vamos entender como surgiu a Liga das Nações, um esforço ambicioso para evitar outra guerra mundial. Fique até o final, porque vamos desvendar as lições deixadas por esse período e como elas moldaram o futuro da humanidade. A Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente em 11 de novembro de 1918, mas as suas consequências foram sentidas por décadas. Mais de 20 milhões de pessoas morreram, cidades inteiras ficaram em ruínas, e a economia global estava em colapso. Apesar do armistício, a paz real estava longe de ser alcançada. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, buscava trazer estabilidade, mas também plantou sementes de insatisfação que culminariam na Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de chegarmos lá, vamos analisar os esforços para reconstruir o que havia sido perdido e a criação da primeira organização internacional de paz do mundo, a Liga das Nações. E se você gosta de história e quer mais conteúdos como este, já deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O Tratado de Versalhes foi assinado em 28 de junho de 1919, marcando oficialmente o fim da guerra. Mas, em vez de trazer uma paz duradoura, ele deixou feridas que influenciariam os anos seguintes. Para a Alemanha, as condições impostas foram severas. O país teve que assumir a culpa total pela guerra, pagar reparações astronômicas, ceder territórios e reduzir drasticamente seu exército. Isso gerou um sentimento de humilhação e revolta entre os alemães, que se sentiam injustiçados e impotentes. Esse cenário abriria caminho para movimentos extremistas, como o nazismo, que prometiam restaurar o orgulho nacional. Para os vencedores, o tratado representava uma tentativa de organizar o caos. França e Inglaterra buscavam garantir que a Alemanha jamais pudesse se reerguer militarmente, enquanto os Estados Unidos, liderados pelo presidente Woodrow Wilson, defendiam uma abordagem mais conciliadora. Wilson também apresentou seus 14 pontos. Um plano para reconstruir a paz global, com base na autodeterminação dos povos e no multilateralismo. No entanto, as demandas dos europeus acabaram prevalecendo, gerando um tratado desequilibrado e cheio de ressentimentos. Outro aspecto importante foi o redesenho do mapa da Europa. Impérios antigos, como o austro-húngaro e o otomano, foram dissolvidos, dando origem a novos estados, como Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Embora essa reorganização parecesse promissora, ela também trouxe novos conflitos, com minorias étnicas sendo deixadas de lado em diversos países recém-criados. A tensão estava longe de terminar. Antes de seguirmos para a criação da Liga das Nações, não esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo com quem ama a história. Em meio ao caos, surgiu a ideia de criar uma organização internacional dedicada à promoção da paz e cooperação entre os países, a Liga das Nações. Idealizada principalmente pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, a Liga foi estabelecida em 10 de janeiro de 1920, como parte do Tratado de Versalhes. A promessa era simples, mas ambiciosa: evitar outro conflito devastador como a Primeira Guerra Mundial por meio da diplomacia e do diálogo. A estrutura da Liga das Nações era inovadora para a época. Ela tinha uma Assembleia Geral, onde todos os países membros podiam participar, e um Conselho, que incluía as potências mais influentes. Havia também uma Corte Permanente de Justiça Internacional para resolver disputas legais entre nações. Além disso, comissões especiais foram criadas para tratar de temas globais
como saúde pública, trabalho e proteção de minorias. Parecia o início de uma nova era de cooperação internacional. No entanto, a Liga enfrentou dificuldades desde o início. A ausência dos Estados Unidos, ironicamente o país que mais defendeu sua criação, foi um golpe significativo. O Congresso norte-americano recusou-se a ratificar o Tratado de Versalhes, temendo que a Liga comprometesse a soberania dos Epoitri. Sem a participação americana, a Liga perdeu força política e militar. Além disso, potências importantes, como Alemanha e União Soviética, só se uniram à organização anos depois e com muita relutância. Apesar das falhas, a Liga representava um avanço histórico. Era a primeira tentativa real de unir o mundo em torno da paz. Mas será que ela conseguiu cumprir sua missão? Continue acompanhando para descobrir as tensões e desafios que a Liga enfrentou. Desde seu início, a Liga das Nações enfrentou desafios complexos que colocaram à prova sua capacidade de mediar conflitos e evitar guerras. Um dos primeiros testes ocorreu em 1920, quando a Polônia e a Lituânia entraram em disputa pelo controle da cidade de Vilnius. A Liga tentou intervir, mas sua falta de um poder militar real a impediu de impor uma solução definitiva. Esse padrão de ineficiência se repetiria em outros episódios, como o conflito entre Grécia e Bulgária, em 1925. Apesar de mediar cessar-fogo temporários, sua autoridade foi frequentemente desafiada. Além das disputas territoriais, a Liga se viu confrontada por crises humanitárias. Após a guerra, milhões de refugiados precisavam de assistência. Sob a liderança de Fridtjof Nansen, um explorador norueguês, a Liga organizou programas de reassentamento e criou os chamados Passaportes Nansen, documentos que permitiam que apátridas viajassem e reconstruíssem suas vidas. Esses esforços salvaram muitas pessoas, mas a Liga ainda enfrentava críticas por sua lentidão e recursos limitados. Outro grande desafio veio da crescente instabilidade econômica global. A Grande Depressão de 1929 atingiu o mundo com força, causando desemprego massivo e alimentando tensões sociais e políticas. Movimentos nacionalistas começaram a ganhar força em várias partes do mundo, minando a ideia de cooperação internacional. Países como Japão e Itália, que inicialmente eram membros da Liga, começaram a agir de forma unilateral, ignorando as decisões da organização. Você acha que a Liga das Nações teve impacto suficiente para mudar o curso da história? Comente sua opinião e não se esqueça de deixar seu like. Fique por aqui, porque agora vou revelar os eventos que abalaram a Liga e abriram caminho para a Segunda Guerra Mundial. A década de 1930 marcou o início do declínio da Liga das Nações, com eventos que expuseram suas limitações e fragilidades. Um dos primeiros golpes veio em 1931, quando o Japão invadiu a região chinesa da Manchúria, desafiando o princípio da soberania nacional. A Liga condenou o ataque e pediu a retirada japonesa, mas o Japão ignorou as resoluções e, em 1933, decidiu abandonar a organização. Sem um exército próprio para impor suas decisões, a Liga não conseguiu impedir a expansão militar japonesa, perdendo credibilidade perante o mundo. Outro momento crítico foi a invasão da Etiópia pela Itália em 1935. Sob o comando de Benito Mussolini, as tropas italianas avançaram sobre o território etíope, buscando expandir seu império colonial. A Liga tentou impor sanções econômicas à Itália, mas elas foram ineficazes. Muitos países membros não estavam dispostos a sacrificar seus interesses comerciais ou enfrentar diretamente um regime fascista. O fracasso da Liga em proteger a Etiópia foi amplamente divulgado, reforçando a percepção de que ela era incapaz de cumprir suas promessas de manter a paz. Enquanto isso, a Alemanha, sob a liderança de Adolf Hitler,
começou a desafiar abertamente os termos do Tratado de Versalhes. Hitler rearmou o país, reocupou a Renânia em 1936 e iniciou uma política agressiva de expansão territorial. Mais uma vez, a Liga permaneceu inerte, incapaz de conter a escalada de tensões que culminaria na Segunda Guerra Mundial. A ideia de cooperação internacional foi sufocada pelo crescente nacionalismo e pela corrida armamentista entre as potências mundiais. E agora, será que a Liga das Nações ainda tinha salvação? Ou seu destino já estava traçado? Não saia daí, porque agora vamos explorar o colapso definitivo da organização e seu legado para a criação da ONU. Com o avanço dos anos 1930, ficou claro que a Liga das Nações estava impotente diante da escalada das tensões globais. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, foi outro exemplo de sua incapacidade de agir. Embora o conflito fosse uma prévia das alianças e rivalidades que se formariam na Segunda Guerra Mundial, a Liga se manteve praticamente ausente. Países como Alemanha e Itália apoiaram abertamente os nacionalistas de Franco, enquanto a União Soviética ajudou os republicanos, mas a Liga não conseguiu intervir para mediar ou controlar a situação. O golpe final veio com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, França e Reino Unido declararam guerra ao regime nazista, mas a Liga permaneceu à margem. O fato de não ter conseguido evitar o maior conflito da história demonstrou sua irrelevância no cenário internacional. Durante a guerra, suas atividades praticamente cessaram, e sua estrutura entrou em colapso. No entanto, os ideais que a Liga das Nações representava não foram completamente abandonados. Os fracassos da organização serviram como lições importantes para os líderes globais. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas, com uma estrutura mais robusta e um compromisso renovado de evitar novos conflitos globais. A ONU herdou algumas agências e projetos da Liga, como a Organização Internacional do Trabalho, e buscou aprender com seus erros, estabelecendo mecanismos mais eficientes para a resolução de conflitos. Se você acha importante entender como os erros do passado moldaram o presente, já compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos levar essas reflexões para mais pessoas. Agora, vamos falar sobre o legado duradouro da Liga das Nações e como ela influenciou a criação da ONU. Embora a Liga das Nações tenha falhado em seu objetivo principal de evitar a guerra, seu impacto foi significativo em vários aspectos. Para começar, ela marcou a primeira tentativa séria de criar uma organização internacional baseada na cooperação e no diálogo entre nações. Mesmo com suas limitações, a Liga estabeleceu precedentes que seriam fundamentais para a criação da ONU. A ideia de que países poderiam trabalhar juntos para resolver disputas pacificamente, em vez de recorrerem à guerra, tornou-se um princípio duradouro das relações internacionais. Além disso, a Liga deixou um legado importante em questões humanitárias e sociais. Suas iniciativas para ajudar refugiados, combater o tráfico de pessoas e promover condições de trabalho dignas foram pioneiras para a época. Organizações como a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde nasceram de esforços iniciados pela Liga e continuam a operar até hoje, levando adiante suas missões. Outro aspecto relevante foi o desenvolvimento do direito internacional. A criação da Corte Permanente de Justiça Internacional trouxe avanços importantes para a resolução de disputas jurídicas entre nações. Um modelo que seria expandido pela Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU. Mesmo sem a força necessária para aplicar suas decisões, a Liga ajudou a consolidar a ideia de que o direito pode ser uma ferramenta poderosa para mediar conflitos. Por fim, a Liga das Nações nos lembra da importância de aprender com os erros do passado. Suas falhas ensinaram ao mundo que a paz exige mais do que boa vontade.
ela precisa de compromisso real, recursos adequados e participação de todas as grandes potências. É um lembrete de que a diplomacia é um esforço contínuo, que requer flexibilidade, adaptação e, acima de tudo, cooperação. Se você chegou até aqui, já deixe um comentário dizendo o que mais te chamou a atenção na história da Liga das Nações. A história da Liga das Nações é um reflexo poderoso de um mundo tentando se reerguer após um trauma sem precedentes. Apesar de suas falhas, ela lançou as bases para o que hoje conhecemos como cooperação internacional. A Liga nos ensinou que alcançar a paz é um desafio monumental, especialmente quando nações colocam seus interesses individuais acima do bem coletivo. No entanto, também mostrou que ideias ousadas, como a diplomacia multilateral, podem ser o início de mudanças profundas na maneira como lidamos com conflitos. A criação da ONU, em 1945, foi um passo adiante nessa jornada. Com uma estrutura mais robusta, aprendendo com os erros do passado, a ONU assumiu a missão de evitar novas guerras mundiais, promover os direitos humanos e apoiar o desenvolvimento sustentável. Mas os desafios continuam, e as lições da Liga das Nações ainda são relevantes hoje. Elas nos lembram que a paz não é algo garantido, é um esforço constante, que depende da vontade e da colaboração de todos os países. E você, o que acha dessa tentativa de unir nações para garantir um mundo mais pacífico? Acredita que a ONU tem conseguido superar os erros da Liga das Nações? Compartilhe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, aproveite para curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre os eventos que moldaram a nossa história. E lembre-se, entender o passado é o primeiro passo para construir um futuro melhor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.